Os sinais são inequívocos de que a economia brasileira está deixando para trás a pior crise econômica da sua história. Eu vou conversar agora com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, sobre recuperação. Temos consultado outras fontes, a maioria está otimista. Você também? Sim, com relação à recuperação da economia, os sinais são inequívocos de que a economia brasileira está deixando para trás a pior crise econômica da sua história. Em primeiro lugar, a gente vê a recuperação do consumo das famílias, é um dos motores dessa retomada. O setor externo, as exportações também estão batendo recordes, e isso também constitui um segundo motor. E pelo lado da produção, a gente está tendo recuperação da indústria, né? Tudo isso está associado. E temos também recuperação, um aumento recorde na produção agropecuária. Consumo interno. Consumo interno está finalmente voltando a crescer. A gente tem uma previsão de que fecharia o ano crescendo mais ou menos 1,6%. Né? Esse é o chamado varejo restrito, quer dizer, que não inclui veículos e material de construção, que é digamos, o comércio mais sensível à renda propriamente, né? Então, o consumo está se recuperando porque a inflação caiu bastante, isso recompôs o poder aquisitivo das famílias, o crédito voltou a fluir para o consumidor, com melhores condições, juros um pouco mais baixos, prazo de financiamento também um pouco maiores, o consumidor está um pouco mais confiante, principalmente com relação ao próximo ano. Então tudo isso tem animado o consumo. Também a liberação dos recursos do FGTS serviu como preparar, digamos assim, esse momento de retomada do consumo, porque muita gente pagou as dívidas, esclareceu, limpou o nome, enfim, e agora voltou a ter acesso ao crédito. Vocês aqui da Associação Comercial de São Paulo trabalham com um indicador de confiança que leva em consideração também a segurança no trabalho, é isso? Conta pra gente. Exato, nós temos o Índice Nacional de Confiança, que é elaborado para nós pela Ipsos, que é uma empresa internacional de muito prestígio, e esse índice de confiança ele sinaliza a disposição do consumidor a comprar nos próximos 6, 7 meses, uma coisa assim. E um dos itens, como você mencionou, que faz parte desse indicador é a segurança no emprego. E isso, evidentemente, com o desemprego num nível alto em que está, apesar de estar diminuindo o desemprego aos poucos e você está gerando mais vagas de trabalho, mas o consumidor ainda está um pouco ressabiado, um pouco, vamos dizer assim, desconfiado na hora de consumir. Então você tem assim uma recuperação do consumo das famílias, mas há uma certa cautela ainda por parte do consumidor. Endividamento. O endividamento diminuiu, o grau de endividamento diminuiu, como eu disse, né, os consumidores pagaram as dívidas agora com essa liberação dos recursos do FGTS, e numa etapa prévia os bancos foram diminuindo a concessão de crédito e também as famílias que podiam ter acesso ao crédito também, justamente por essa prudência, por essa menor confiança no emprego, né, digamos assim, esse medo de ser despedido, as famílias também foram mais cautelosas ao se endividar, né? Então a gente dá para ver que há uma redução importante do grau de endividamento das famílias. O que a gente tem realmente é um grau de endividamento alto das empresas, é uma outra história, mas das famílias o endividamento está bastante controlado.
Agora, por setores da economia, recuperação, indústria, varejo, vamos detalhar um pouquinho? O varejo está voltando a realmente crescer, né? É bom também dizer o seguinte, que há um efeito estatístico, não que não esteja havendo uma recuperação, um crescimento, mas uma parte disso é explicado pela base de comparação do ano passado, principalmente no varejo. 2016 foi o pior ano, foi o fundo do poço, mas há razões, evidentemente, mais do que meramente estatísticas, para dizer que está havendo um crescimento, está havendo uma recuperação. O varejo, então, esse ano deve fechar com um crescimento mais ou menos entre 1,5% e 2%, quer dizer, é um crescimento que não vai compensar as perdas dos 2 anos anteriores, mas já depois, justamente de 2 anos no vermelho, é uma excelente notícia, né? A expectativa aí agora da Black Friday é um resultado até melhor do que o ano passado, embora você possa ter uma certa canibalização entre a Black Friday e o Natal. A Black Friday, Black Week, Black Month, ou seja, você tem aqui uma extensão até desses descontos, né? E tem feito muito sucesso e tem se espalhado, uma coisa que começou na internet e se espalhou no varejo físico, né? Agora, 2 motivos fortes para essa retomada seriam juros e inflação. A gente teve uma circunstância favorável que foi a safra. Qual a previsão para o ano que vem? Bom, para o ano que vem, o clima esse ano, na parte do plantio, né? As chuvas demoraram um pouco mais, atrasaram o plantio, vão atrasar a colheita, então está se trabalhando, os dados oficiais estão prognosticando talvez até uma queda na produção agrícola no ano que vem. Então, assim, a gente não vai ter no ano que vem esse efeito positivo do crescimento do setor agropecuário e justamente esse maior crescimento do setor agropecuário também gerando redução em preço ou menor inflação dos alimentos, né? Então o que vai acontecer é que a atividade econômica vai continuar se recuperando ano que vem, mas sem tanto contar com a ajuda do setor agropecuário. Aí vai ser mais indústria, varejo, e aí eu acho que os serviços também começam a se acomodar, a voltar a crescer. Agora, a questão é que a inflação vai ficar um pouco mais alta que a desse ano, porque a desse ano justamente está sendo muito beneficiada pela questão do barateamento do preço dos alimentos por conta dessa super safra agrícola. Ano que vem, então, não vai ter mais esse efeito, mas, de qualquer forma, a expectativa é que a inflação fique num patamar razoável para o Brasil, né? 4%, e, portanto, a expectativa associada a isso é que o Banco Central tem até alguns bancos prevendo que o Banco Central ainda vai reduzir mais a taxa básica, abaixo de 7%, mas a aposta majoritária é que haja uma manutenção da taxa básica num nível que para nós aqui ainda seria um nível recorde de baixa da taxa básica no ano que vem. Quer dizer, a inflação se comportando, não só continua havendo um maior poder aquisitivo, mas também o Banco Central não precisa aumentar juros, não precisa fazer nenhum aperto monetário, então você possibilita que a economia, tanto pelo lado do consumo quanto pelo lado do investimento produtivo, volte a crescer. Ulisses, como é que você vê essa dissociação entre economia e política? O atual governo passando por essa crise, denúncias de corrupção e a economia seguindo seu rumo aqui no país? Existe um descolamento. Eu digo que o descolamento vai durar até dezembro de 2018, porque, na verdade, mesmo com as denúncias e mesmo com toda a crise política atual, se sabe que o presidente Temer vai terminar o mandato. E, portanto, a política econômica vai seguir a mesma linha daqui até o final do ano que vem. Agora, então, a economia se descola no sentido de que não vai haver grandes mudanças na política econômica, então todo mundo faz o seu planejamento.
Agora, a partir de 2019, aí nós temos uma grande incógnita, porque talvez seja a primeira vez na história do Brasil que os cientistas políticos têm mais dúvidas que os economistas sobre o futuro. Simplesmente nós não sabemos ainda quem vão ser os candidatos e, portanto, muito menos qual é a chance de cada um. Quer dizer, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, estamos realmente bem perdidos nisso aí por enquanto, e portanto a gente não sabe o que vai ser da política econômica depois, a partir de 2019. Então eu acho que isso pode, no momento não vai afetar essa inércia, né, esse movimento de recuperação da economia, mas eu acho que, por outro lado, os empresários, tanto os investidores no sentido produtivo, tanto brasileiros quanto estrangeiros, estão sem cenário e não acredito que eles arrisquem investimentos vultosos, grandes investimentos, por conta dessa incerteza político-institucional, a gente poderia dizer. Então eu acho que, a depender de quem seja o próximo presidente, a depender do que esse próximo presidente faça, né, a situação poderia mudar um pouco, né? O mercado, em geral, o mercado tem estado moderadamente otimista ou enfim, ou pensando que esse próximo presidente não vai ser nenhum radical de esquerda ou direita, vai ser o que o mercado acha, né? A aposta do mercado é que seja um novo presidente ou uma nova presidente moderadamente reformador. Então, que faça algumas reformas estruturais, mas também o mercado não está achando que vai se resolver, que o Brasil se resolva numa eleição. Ulisses, muito obrigada por essa primeira parte da entrevista. A gente continua nosso bate-papo aqui falando um pouco mais sobre eleições de 2018, exportações e reformas, ok? Pois não, às ordens, obrigado. Luciane Miranda para Ducascope TV.